Glória a Deus, louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aproveitando que os irmãos estão em pé, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 24, versículo 32. É uma bênção estarmos aqui reunidos nessa noite para ouvirmos a palavra do Senhor e louvá-lo, como já fizemos através dos cânticos. Mas o Senhor tem uma palavra para nós nesta noite e falará, por certo, nos nossos corações. Mateus, capítulo 24 e versículo 32. O tema dessa mensagem tem a ver com vigilância. Vigilância. O texto diz assim: aprendei agora essa parábola da figueira, qual já os seus ramos se renovam e brotam as folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Continuando no 36, ele diz assim: quanto ao dia, à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e dava-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e o levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando dois moendo no moinho, será levado um e deixado o outro. Portanto, vigiai, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Terceira parábola: entendei, pois, isso. Se o pai de família soubesse a que hora haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estai vós também atentos, porque o Filho do Homem virá na hora em que não esperais. Amém? Podeis assentar, sinta-se bem. Eu fiz questão de ler uma tríade de parábolas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. São 3 parábolas falando a respeito de vigilância. E esse tema tem me chamado muita atenção. Esses dias eu fui anunciar a palavra do Senhor, o Senhor colocou essa palavra no meu coração, e creio que estamos vivendo tempos oportunos para esta mensagem, a qual o Senhor já falou há mais de 2000 anos atrás. Quando nós começamos a ler e a perceber o que lemos aqui, nós vemos aqui uma primeira parábola, que é a parábola da figueira. A segunda parábola, Deus vai fazer uma comparação com os dias de Noé. E a terceira parábola, Deus vai falar sobre o pai de família e o ladrão. Mas nós sabemos que em todas essas parábolas, o que ela tem em comum é o elemento surpresa. Aquilo que não se espera, aquilo que vem de rápido, aquilo que vem imediatamente antes que se espera. É um acontecimento inesperado. Muitas vezes nós somos surpreendidos na nossa vida corriqueira como coisas a qual nós não esperamos. A Bíblia está dizendo para nós nos preocupar com isso, porque se nós vivermos a nossa vida olhando para nós mesmos, pode ser que o Senhor Jesus venha e não percebemos que Ele veio, e ficaremos aqui, e a palavra de Deus é justamente isso, é para nos orientar, que nós precisamos nesses últimos dias andar em vigilância. A primeira parábola, Jesus diz assim: aprendei agora essa parábola da figueira. Nós sabemos que quando a Bíblia relata esse termo figueira, a Bíblia está relacionada com Israel, relacionada exclusivamente com Israel. O que é essa figueira? A figueira é a nação de Israel. Certa feita, quando Jesus vinha de Jerusalém, logo antes da sua morte, ele veio numa certa árvore e ela não tinha fruto. E Jesus disse que aquela árvore secasse. No outro dia que eles passaram lá, a árvore estava seca. Mas aquela também era uma parábola, tinha a ver com Israel, porque a Bíblia diz que Jesus ia em Israel, Israel não dava fruto, por isso que Israel secou. Israel também secou, mas Israel, por causa de Jesus, ressurgiu da raiz de Jessé novamente um broto.
E esse broto é Jesus Cristo, a raiz de Jessé. Então veja bem, aquele velho Israel morreu, mas ressurgiu da raiz de Jessé uma nova Israel. Israel agora está constituído nação em 1948, e esse texto, muitos dos teólogos e muitos estudiosos da Bíblia até nos orienta a informar que a figueira que a Bíblia está dizendo era olharmos para Israel. Quando Israel se constituir nação, ficais esperto, ficais observando, porque muito próximo está a vinda do Filho do Homem. Então nós sabemos, não é data específica, o texto não diz data específica, mas o texto diz épocas. Então vivemos a época do arrebatamento da igreja. Quanto tempo isso falta, não sabemos, mas é a época do arrebatamento. O texto nos diz isso. Israel se tornou nação em 1948. A Bíblia diz que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Uma geração geralmente é de 80 anos, né? Se nós fizermos a conta, nós já estamos no limiar dessa história. Mas não adianta querer fazer conta que isso não é pé da letra. Trata-se de uma parábola, e o que Jesus quer que nós nos percebemos é que nós estamos vivendo os últimos momentos da igreja na face da terra. Se nós formos pegarmos e começarmos a fazer conta, você vai ficar louco, porque pode chegar o dia que você fizer a sua conta e Jesus não vir. Mas o que Jesus quer nos orientar é que nós ficamos apercebidos para que esse dia não nos pegue de surpresa. E aí ele vai usar essa parábola, e essa parábola é muito interessante, porque ela não está só no livro de Mateus. Quando você abre a sua Bíblia em Marcos, capítulo 3, versículo 28, essa parábola da figueira também está lá. Quando eu abro o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 29, ela também está lá. Veja bem, além de nós termos aqui três tríades três parábolas a respeito de vigilância, nós temos essa mesma parábola descrita mais nos dois evangelhos. Então nós temos essa parábola escrita 3 vezes pelos 3 evangelistas. Aí eu continuo pensando e imaginando comigo, por que na necessidade de escrever uma parábola 3 vezes no livro sagrado? Significa, irmãos, que nós devemos ter mais atenção a esse texto, porque esse texto nos revela coisas maravilhosas, que pode nos transformar, que pode nos segurar, que pode nos manter atento para que nós não sejamos pegos de surpresa. E nessa noite eu quero dizer justamente isso: olhamos e observamos, porque Cristo está à porta a vir. Ele está à porta a aparecer nas nuvens dos céus para buscar a sua igreja, porque a parábola diz bem assim: olha, quando vocês olham para as árvores e vê as flores, vocês sabem que o verão está próximo, é óbvio, depois da primavera vem o verão. Pois é, o que a Bíblia está dizendo, se a gente sabe olhar para as flores, para as árvores e ver que as flores aparecem, próximo está o verão, a Bíblia está dizendo assim: olha, vocês são possivelmente capazes de olhar para a figueira e ver quando ela reflorescer novamente, que a vinda de Cristo está próximo. Essa é a metáfora a qual Deus nos orienta, bem pedagógico, não tem muita dificuldade de compreendermos. O que temos dificuldade de fazer com que essa parábola se cumpra, é colocar ela em prática na nossa vida, ficarmos vigilantes, porque a qualquer momento Jesus virá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ele diz no versículo 33 assim: igualmente vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Jesus está às portas. E aqueles que têm guardado a fé no coração, ouvirão o seu nome, e subirão nas nuvens do céu a encontrar o Senhor. Terão um corpo transformado, um corpo glorioso, e esse novo corpo que nós adquirirmos, seremos transformados neste corpo. Nós podemos subir, voar, como que você queira imaginar, mas nós encontraremos com o Senhor nos ares. E é por isso que estamos aqui nessa noite. Glorificado seja o nome do Senhor. Não bastasse isso, nesse mesmo texto, Jesus continua, porque Ele quer que essa mensagem da vigilância, ela seja constante, que ela não seja lida somente nas 3 parábolas, nos 3 evangelhos. Ele vai continuar dizendo uma outra parábola, que é a parábola dos dias de Noé. Então, quando Jesus fala da figueira, Ele está mandando a gente olhar para frente. Olha esses acontecimentos que vão acontecer e que já estão acontecendo. Olha, é sinal da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Israel se torna nação, é sinal do período da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ficais atentos,
não ficais desapercebido, como as 10 virgens, né, as 5 virgens que estavam lá desapercebidas, mas ficai atento. E Jesus, não contente, porque o ser humano é muito esquecido, de repente falou assim, lembrei lá do Eduardo, vou colocar mais uma vez, porque ele é muito desapercebido. E aí Jesus começou a contar outra parábola e diz assim, olha, porém o dia e hora ninguém sabe. Irmão, se alguém chegar para você e falar que Jesus vem agora, ou amanhã, ou daqui 3, marcar a data exata, é mentiroso. Nós não sabemos quando ele vem no abrir e piscar de olhos, mas o certo é que nós estamos esperando ele agora, estamos esperando ele daqui a 1 segundo, daqui a 10 minutos, daqui a 3 minutos, daqui a 1 ano, não sabemos a hora, mas o momento exato não sabemos, mas nós estamos vigilantes e esperando. Ele diz, porém ninguém sabe, mas ele vai falar assim, eu vou dar uma dica. Jesus disse, ninguém sabe, mas eu vou dar uma dica a vocês, para que vocês não fiquem alheios a respeito dos acontecimentos. E ele diz assim, como foi no dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. E como será a vinda do Filho do Homem? E como foi nos dias de Noé? Ele começa a dizer assim, pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, dava-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e a porta se fechou. O que Jesus está dizendo é o seguinte, olha, no dia em que eu vier, a porta da graça se fechará, a salvação será interrompida, não haverá mais salvação pela graça. O tempo oportuno de salvar-se é agora, a porta é estreita, o caminho também é, então a porta está aberta. Ele abriu essa porta e ninguém pode fechar, lá no livro de Apocalipse está escrito, ele abriu essa porta e ninguém pode fechar, sabe por quê? Porque nós temos pouca força, mas ele tem bastante. Então ele diz, eu abri e eu vou fechar, a porta da salvação está aberta. E ele diz assim, como nos dias de Noé, para vocês não ficar tão perdido no tempo, mas se localizar próximo da vinda do Senhor, ele diz assim, como nos dias de Noé, comiam, bebiam e davam-se em casamento. O que nós podemos tirar disso? Irmãos, comer e beber e dar-se em casamento parece ser coisas cotidianas da vida do ser humano. Mas o que Jesus está querendo dizer não é isso. O que Jesus está querendo dizer com esta passagem é que ele está demonstrando para nós que nós nos sentimos realizados com isso aqui. Isso aqui para nós é suficiente. Que comer, vestir, beber e casar-se já é suficiente, a minha vida está realizada. Muitos pensam assim, né? Mas esse não é o motivo da nossa realização, irmãos. O motivo da nossa realização maior é ser salvo e ser filho de Deus. Não é ter casa, não é ter carro, não é se formar, não é casar. Esse é o objetivo humano, mas o objetivo eterno é a vida eterna. Então o que Jesus está nos mostrando é, não contenta-se com os prazeres do mundo, porque isso é temporário. Não se contenta só com o seu casamento, com comer, beber e vestir, mas se preocupa com coisa além do que isso, a vida eterna em Cristo Jesus. Porque o povo, antes do dilúvio, não acreditavam na vinda de Jesus. E muitos hoje já não acreditam mais. Muitos de nós hoje que se diz cristão não acreditam mais. Irmãos, é a minha fé e a minha esperança, eu acredito. Eu acredito. E eu tenho essa fé, que o meu nome eu ouvirei, se não aqui, vivo, falando com os irmãos, na sepultura, onde eu estiver, pela misericórdia de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero ouvir o meu nome. Aleluia. Tanto que não temo a morte, irmãos, eu não temo a morte. Eu não temo a morte, eu não tenho medo de morrer. O meu medo é de morrer e não ser recepcionado pelo Senhor. Esse é o meu medo. O meu medo não é morrer, o meu medo é não ser recepcionado na vida eterna, no paraíso do nosso Deus. Nas moradas eternas a qual Ele foi preparar. Vou vos preparar lugar e ser recebido por aquele outro amigo lá que eu não quero. Diz ser amigo, né? É amigo seu hoje. Parece ser amigo, ele te engana. Mas nós precisamos observar isso. E a palavra de Deus vai nos dizer justamente isso. Olha, assim como nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e não perceberam. Irmão, nós estamos anunciando o Evangelho. Nós estamos pregando o Evangelho. Nós estamos pregando um Evangelho que transforma a vida, que muda comportamento, que muda caráter, que muda ética.
O Evangelho deve nos transformar, e hoje nós vimos na escola dominical, o objetivo do Evangelho é nos transformar à imagem de Cristo. A minha pergunta, quando faço essa pergunta, eu fico até preocupado, porque a pergunta para você e para mim é: eu sou a imagem de Cristo? O mundo olha em mim e vê Cristo? O mundo olha em você e vê Cristo? Porque o objetivo do Evangelho é nos transformar à imagem do Filho de Deus. Quando o mundo olha hoje para a igreja, ele vê Cristo. E quando o mundo olha para você, ele vê Cristo. Ele vai falar: puxa, Deus existe mesmo, olha a vida dessa pessoa, como que é diferente. Uma vez, irmãos, eu acho que eu já contei isso aqui. Um irmão foi no mercado e ele recebeu um troco a mais, né? E aí ele ficou tão feliz que Deus abençoou ele, né? Eu já fui gerente de loja há 17 anos. E se faltar no caixa da minha secretária lá, irmão, eu vou descontar do salário dela. É assim que funciona. Você acha que Deus tirou do salário dela para te dar para você? Você vê que tem hora que o Evangelho não está mudando o caráter das pessoas mais. Como esperar Jesus dessa forma? Como esperar Jesus desse jeito? A pessoa se equivocou no troco e você está falando que Deus está te abençoando, e a moça que lá está trabalhando, ganhando um salário e meio, vai ter que tirar 100 ou 200 reais do salário dela para pagar aquela despesa, que o caixa dela não vai fechar, e você vai dizer que Deus está te abençoando. Ele estaria te abençoando se você fosse lá e falasse: moça, você deu o troco errado. Ela falou assim: eu coloquei porque eu senti que tinha que te dar esse dinheiro. Aí você foi abençoado. Mas se você na surdina pôs no bolso e guardou, irmão, você cometeu pecado. Você cometeu, como cristão, você cometeu pecado. Fala: mas eu não roubei, mas você cometeu pecado. E é isso que nós devemos observar, irmãos. É nesses detalhes que a Bíblia está dizendo. Preocupa com a salvação, não com as coisas deste mundo. 100 reais vai de repente te dar um prazer momentâneo, mas vai perder a salvação por causa disso? Aqueles 100 reais, o que pode se comprar hoje é do preço que está a carne, pelo menos 1 quilo de carne, 2 quilos, sei lá. Vale a pena? Não vale, irmãos, não vale. E é isso que nós devemos observar, o que o texto está nos dizendo. Olha, observai, olha como o mundo anda, não anda como eles andam, porque a vinda do Senhor está próxima. O próximo tópico, o pai de família. Deus vai usar a terceira parábola, para lembrar o Eduardo que nós precisamos ficar em vigilância, e para lembrar os irmãos aqui de Campo Mourão nessa noite também, que devemos ficar em vigilância. Ele fala assim: entendei, pois isso, o pai de família, se soubesse a que hora viria o ladrão, viria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Eu já fui visitado por um ladrão uma vez. Fiquei tão assim perturbado, irmãos, que Deus depois teve que confortar meu coração. Fiquei muitos dias preocupado. Mas Deus sabe de tudo, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu fico imaginando, olha só, se eu soubesse que naquela noite ia entrar um ladrão na minha casa, irmão do céu, tinha comprado um taco de beisebol desse tamanho, ia ficar bem na porta. Mas quando entrasse, irmão, mas era sem dó. Mas era sem dó. E se entrasse na sua casa, você não estaria preparado também? Se soubesse, se por um momento você soubesse que alguém fosse na sua casa, você não vigiaria? Você nem dormiria aquela noite. O que Jesus está dizendo? Olha, ficai preocupado, porque eu estou próximo. A sua vida, como está? Se num evento desse você se preocuparia, por que quando fala da volta de Jesus não te faz nada? Não te causa nada, não te causa nenhuma reação. Puxa, eu preciso observar o que Cristo está dizendo, o que a palavra de Deus está dizendo. Não preciso gritar para nós entendermos, irmãos. O que Deus está dizendo para nós é assim: olha, observe a sua vida, porque eu estou vindo. E se eu vir da forma que você está, você não vai subir. Aleluia, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Essa é a alerta de Deus para nós. Vamos moldar a nossa vida à imagem de Cristo, para que o nome dele seja glorificado na nossa vida. Irmão, nós somos crentes, para que Cristo seja glorificado na nossa vida. Quando nós ouvimos alguém louvar o hino e que nos alegramos porque nós estamos vendo Deus na vida de alguém. Quando o coral canta e nos alegramos, nós estamos vendo Deus na vida de alguém. E é assim que nós devemos ser.
demonstrar Deus através da nossa vida. E a minha pergunta nessa noite, a pergunta que Deus nos faz pelo Espírito Santo de Deus é: a sua vida está demonstrando Cristo? Você é luz do mundo, como a Bíblia nos diz, você é sal. Aonde nós iremos? Agora no final do ano nós temos tantas confraternizações, né? Já começou, né? Eu já tive uma esse final de semana agora. Nós somos luz lá onde nós vamos? Nós representamos Deus lá, Jesus aparece lá? As pessoas, mesmo você estando naquele ambiente que de repente não seja muito adequado até para o cristão, mas as pessoas que estão lá percebem que tem algo diferente na sua vida, e que às vezes ela pode até no fundo desejar aquilo que você tem, que ela não sabe o que é, mas ele tem alguma coisa diferente. A vida dele é diferente, ele está no meio de nós, mas não parece um de nós. Tem pessoas assim, pessoas que vivem a vida e o evangelho pleno. Ele não importa o lugar que esteja. Ele pode estar no meio da confraternização da empresa dele, mas ele é diferente. Todo mundo vai ver que ele é diferente. Não diferente por ser o pintinho feio de lá, irmão. Diferente porque tem algo no rosto, tem algo, brilho no rosto. Alguma coisa incomoda as pessoas. O Espírito Santo falando através da vida. E esse testemunho é o que se fala mais alto. É o nosso testemunho através da palavra do Senhor. Então veja bem, nesse terceiro tópico, Deus diz justamente isso. Se viesse o ladrão na sua casa e entrasse, você não vigiaria e cuidaria? Cuidaria. Agora eu estou te dizendo nessa noite, Jesus está voltando, Jesus está a vir. E a sua vida como está? Vai se preocupar igual um ladrão, né, que vai adentrar a nossa casa? Sim, vamos nos preocupar nessa noite. Irmãos, vamos correr que o tempo já está terminando. E aí nós temos, eu queria falar com os irmãos mais duas parábolas. E essas duas parábolas, elas não estão no livro de Mateus que eu acabei de ler. Olha só que interessante. Eu disse aos irmãos que a parábola da figueira está nos 3 evangelhos. No evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. Só que no evangelho de Marcos, ao invés de Jesus falar sobre os dias de Noé e falar sobre a pai de família, Jesus vai falar de um homem que se ausenta do país. Você pode olhar lá na sua Bíblia, Deus vai usar a parábola da figueira, e logo em seguida ele não vai usar o dia de Noé. Ele vai falar um homem que ausenta do seu país e que ordena aos seus servos que trabalhem. E aqui, nós poderíamos entrar aqui, seria quase uma outra pregação também, porque enquanto esperamos, devemos trabalhar. Enquanto estamos vigilantes, devemos trabalhar. Não devemos ser só ouvinte, irmãos. Eu tenho falado na escola dominical, nós estamos vivendo uma geração de ouvintes, não de trabalhadores. Nós precisamos de ceifeiros, de pessoas que trabalham, que amam essa obra e que ajudam. Eu agradeço a vida dos irmãos que foi marcado um evangelismo aí, compareceu-se um monte, que benção, que benção. Mas tem alguns ainda que precisam ouvir essa palavra. Tem alguns ainda que precisam ouvir essa palavra, porque a Bíblia vai dizer lá, não vai dar tempo, meu tempo já se esgotou, mas se eu fosse falar com os irmãos lá sobre o homem que ausenta do país, Deus vai usar essa parábola para nos ilustrar e nos ensinar, que enquanto o homem ausenta do seu país, os servos têm que estar trabalhando, cuidando dos afazeres, para que quando o Senhor venha, não encontre a casa desordenada. Você já pensou, você vai viajar para a praia e você paga uma diarista, ou você paga uma pessoa que zela, uma zeladora da sua casa, e quando você volta está tudo bagunçado? O que Jesus está nos orientando é dizendo, olha, eu quero a igreja organizada, a igreja é adornada, preparada para receber o noivo. Né? Não dá tempo para nós comentarmos essa parábola. E temos a outra também, e aí essa também não tem em Marcos, mas Deus vai falar uma outra parábola também que é a respeito da vigilância. E nessa parábola do homem que se ausenta, por quê? Porque a qualquer hora o seu Senhor pode voltar. Como ele te encontrará? Né? Então, por isso, mais uma questão de vigilância. No livro de Lucas, capítulo 21, versículo 29 a seguir, Deus vai usar uma outra palavra como o dia. Esse eu vou ler para os irmãos. Vamos lá. Abre sua Bíblia comigo. Lucas 21, 29. Lucas 21, 29. Deus queria tanto, irmãos, que nós nos preocupássemos com o arrebatamento, que Ele escreveu várias parábolas. Eu queria que os irmãos anotassem esses versículos a qual li e observassem bem o que Deus diz. Ele é enfático várias vezes a respeito dessas parábolas. 21, 29 a seguir. Deixa eu ver aqui onde nós vamos encontrar essa parábola.
34. Cuidai de vós mesmos. Essa é uma outra parábola. A primeira parábola, do 29 até o 33, é a parábola da figueira e nós já falamos sobre ela. Agora essa outra parábola, olha só. Cuidai de vós mesmos, para que não aconteça que os vossos corações, sobrecarregados de glutonaria, embriaguez e preocupações da vida, e aquele dia vos pegue de surpresa como uma armadilha. Uma armadilha. Irmãos, como aquele dia não te pegue como uma armadilha. Que dia é esse? O arrebatamento. Irmãos do céu, que o dia do Senhor não seja uma armadilha para a minha vida. Que o dia do Senhor não seja uma armadilha para a vossa vida. Que a dia do Senhor seja um momento de alegria, porque será um momento de desespero para alguns. Olha, algumas Bíblias vai dizer que servem de laço. E aí eu fui conjecturar nessa palavra laço, irmãos. O arrebatamento é para cima. Você imaginou algum laço segurando seu pé? Não vai. Não vai subir no arrebatamento. Por quê? Porque as preocupações do mundo têm enchido o coração além de Deus. Vamos adorar a Deus, vamos voltar a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele breve virá nos céus. É a palavra do Senhor Jesus Cristo. É isso que precisamos fazer, moldar a nossa vida segundo essa palavra, para que tenhamos o direito de vida eterna, irmãos. E depois que morremos, não tem moedinha de ouro mais. Sabe por quê, irmãos? O nosso espírito, diz a Bíblia Sagrada, que o nosso espírito, quando o homem peca no jardim do Éden, o Espírito de Deus que estava em nós, o Espírito de vida que estava em nós, ele é cortado de nós. Ele é tirado de nós. E o nosso espírito não tem mais acesso ao Espírito de Deus. Diante de Deus, o nosso espírito é morto. Sabe como que faz o nosso espírito reviver novamente? É quando aceitamos Jesus e que o Espírito Santo adentra no nosso coração, faz o nosso espírito reviver. Aí nós nascemos de novo, onde a Bíblia vai dizer que nós nascemos de novo. E quando nós temos o Espírito vivo, pode a morte não mata o nosso espírito, porque o nosso espírito é espírito. Mas se você morrer com o espírito morto, você será morto para sempre. É por isso que nós ouviremos o estrugir da trombeta, porque o nosso espírito vive em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. E eu creio que nessa noite que o seu espírito também está vivo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque quando falamos da volta do Senhor, o nosso coração palpita e fervilha. Louvado seja o nome do Senhor, porque presto Ele está. Louvado seja Deus. Eu quero, com a permissão do dirigente do culto, fazer um apelo. Posso? Por favor, nos colocamos em pé. Eu quero fazer um apelo nessa noite, em nome de Jesus. Se tem alguém que veio nessa noite ouvir essa palavra de Deus, eu quero te falar que a porta da salvação ainda está aberta. A oportunidade de você entregar a sua vida a Cristo e participar deste grande evento que muito em breve irá acontecer, que é o arrebatamento da igreja, que é o arrebatamento desse povo. Esse povo vai sair, esse povo vai subir, e muitos ficarão. E eu quero que nessa noite fazer um convite para ir conosco para a glória, quando Jesus aparecer nos ares. Quem deseja aceitar a Cristo nessa noite, vem aqui, eu quero orar para você, para que Deus escreva o seu nome no livro da vida. E se acontecer de amanhã você descer à sepultura, o seu espírito viverá para ouvir o chamado do seu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Quem deseja aceitar Jesus é uma oportunidade nessa noite de salvação para a sua alma e de alerta para aqueles que são cristãos, para sermos vigilantes na presença do Senhor. Tem alguém que deseja aceitar Jesus? Só dá um sinal. Se não quiser vir aqui, não precisa. Só dá um sinal, nós oraremos por ti, para que o Senhor tenha misericórdia da sua alma. Se você que está desviado do caminho do Senhor, que parou nessa jornada, essa palavra também é para você. Eu quero orar por você nessa noite. Não sei se Deus te dará uma outra oportunidade, mas o certo é que Jesus virá. Se Ele não virá para a igreja hoje, Ele pode vir para mim e para você hoje. Ele pode vir. Ele pode vir para nós hoje, individualmente. Mas a chance, a oportunidade é que nós tenhamos vidas em Cristo Jesus. Deseja aceitar a Cristo? Levante assim com a sua mão, dando como sinal. Eu estou insistindo porque o diabo te insiste com você também. Ele fala, vai. Quando é para ir para um lugar que não deve ir, ele vai te insistindo. Então eu quero fazer uma insistência também. Vença. Não tenha vergonha. Vença.
Porque é muito melhor morar na eternidade do que ser condenado eternamente. É uma oportunidade que Deus nos dá. A porta está aberta. Quem deseja nessa noite reconciliar-se com Deus, parou nessa jornada e precisa continuar. Deus está te chamando nessa noite. Em nome de Jesus, volte, ainda há tempo. É oportuno essa noite. Deus está falando com o nosso coração, é oportuno. O mundo está de mal a pior. A vinda de Jesus está próxima. Mas o tempo é oportuno nessa noite. Se não tem, que Deus vos abençoe. Quero neste momento agradecer pela oportunidade, por tudo que Deus tem feito por nós. Mas Deus deseja salvar a sua alma. E você nessa noite, cristão, que percebeu que precisa ajustar a vida, sentiu de alguma forma que precisa fazer um ajuste, faça. Porque Deus ainda te ama. Deus está falando porque te ama. Deixa para trás as coisas que foi feito e continua para frente para o alvo que é Cristo Jesus nosso Senhor. Continua marchando para sempre, para frente, largando as coisas para trás e criando uma nova vida com Cristo Jesus, um novo compromisso com Ele. Amém? Vamos orar nessa noite? Pai eterno, diante da Tua presença estamos neste momento. Essa Sua palavra, a qual o Senhor tem colocado no meu coração. Pai eterno, ajuda, Senhor, que o Teu Espírito nessa noite traduza essa palavra em nossos corações. E nossas vidas, Senhor, possa estar voltada à Tua presença, à Sua volta. Nós sabemos que a qualquer instante, no céu, ouviremos o nosso nome. Ouviremos, Senhor, no clangor de grande trombeta, aonde subiremos e encontraremos contigo nos ares. É a nossa fé, a nossa crença e nós acreditamos nisso. E por isso estamos nessa noite reunidos em Teu nome. Pai eterno, aqueles que precisam da Tua ajuda, que precisam de um conserto, que precisam, Senhor, de reconciliar contigo, precisa de aceitar a Ti nessa noite. Pai, dê mais uma oportunidade para que o Teu nome também seja glorificado na vida dessas pessoas, para a glória eterna do Teu nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Deus vos abençoe.